Talvez esse tenha sido um dos dias mais tristes da minha vida. Desculpa. Imagina. Acho que pior. Desculpa. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é mais um vídeo Antes de você chegar E a história de hoje... no YouTubinho. O vídeo de hoje é da Liana, que é uma história linda de uma mulher que queria muito ser mãe. Não importaria quantas vezes ela precisasse tentar, até ela ser mãe da forma que ela desejou. Linda, emocionante, de chorar. Espero que vocês estejam gostando. Se tivermos 100 comentários, é o YouTube que faz isso. Ele que coloca ou tira comentários dos vídeos. Mas eu estou lá no meu Instagram, que é Tarine Coluzian. Então me segue por lá e comenta sobre o vídeo de hoje. Não esqueça que agora a gente tem os membros no canal e que os membros têm vários benefícios. Aliás, os membros receberam esse vídeo antes de todo mundo. Muitos beijos e curtam esse vídeo porque tá demais. Bom, vamos lá. Se apresenta pra mim, fala a sua idade atual e aí começa a contar como que a FIV entrou na sua vida, por favor. Tudo bem, Tarine? Eu sou Liana, eu tenho 42 anos, mas Vivi entrou na minha vida de uma forma muito não prevista. Eu me casei com 31 anos, resolvemos ficar 2 anos casados e depois investir num apartamento e começar toda aquela coisa de preparação para o filho chegar, né? Nessa brincadeira, o que seriam 2 anos já foram 5, né? Então, com 36 anos, finalzinho do ano que eu completei 36 anos, eu falei assim, bom, então vamos começar a fazer as tentativas, vou no meu médico. E o meu médico, e eu acho que de certa forma foi isso que me ajudou bastante, o meu médico, ele era especialista em reprodução humana. E aí eu virei e falei, doutor, vamos lá, eu quero começar, quero fazer todas os exames, saber se tá tudo ok, porque eu não quero perder tempo. E aí ele falou, ok, então vamos lá. Me passou aquele monte de exames, entre ele o famigerado AMH. E aí, quando veio o resultado, eu já estava com AMH abaixo de 1, já era considerado baixa reserva ovariana. E foi aí que o meu chão se abriu a primeira vez, porque por mais que você adie o sonho da maternidade para uma realização profissional, você vê muitas mulheres tendo filho com 38, 39, 40, e você acha que imagina, se elas conseguem, ainda mais eu que tomei aquela anticoncepcional anos, imagina, preservei minha fertilidade, nada disso. Você ficou tentando quanto tempo antes de fazer esse exame? Quanto tempo você tentou engravidar naturalmente? Eu tentei 6 meses e só tentei 6 meses porque o primeiro médico que eu fui, que foi o Dr. Franco Júnior, lá em Ribeirão Preto, ele virou para mim e falou assim, olha, você tem baixa reserva ovariana, tem um problema aí com o seu marido, né? Porque ele tem baixa motilidade, mas eu acho que vocês não vão precisar de FIV. E aí, nessa brincadeira, eu passei por uma indução, um coito programado, 2 inseminações e nada. Aí, através de grupos de internet, na época tinha um fórum muito famoso que chamava iFamily, cheguei a uma médica lá no Rio de Janeiro. Eu já morava aqui no interior de São Paulo, mas eu optei por fazer no Rio de Janeiro porque minha família toda estava lá, né? Passou quase 1 ano, eu já estava com 37. Hoje eu descobri que nessa época realmente a nossa reserva ela cai como, sabe, um raio. É de uma vez só e é muito rápido. E eu não imaginava que ia cair tão rápido assim a minha reserva. Então, quando chegou em fevereiro de 2015, eu resolvi então fazer a primeira fertilização. E aí eu consegui, na época, 7 óvulos e consegui 3 embriões de 3 dias. Transferi os 3 embriões de uma vez só. E tudo lindo, perfeito, eram embriões 8A. E aí, quando veio o primeiro resultado, aquele negativo, e aí meu chão se abriu de novo. Eu acho que eu chorei, umas 2 horas, mas de soluçar. Mas, doutora, o que a gente pode fazer? Aí eu você começa a tirar tudo aquilo que você lê na internet. A vacina com o sangue do marido, será que tem alguma incompatibilidade genética? Exame, e ela assim, Liana, calma. O seu corpo fez o que tinha que fazer, porque a gente não estudou os embriões não estavam legais, o seu corpo não deixou nenhum deles se grudar e tal.
máximo que a gente pode fazer é continuar tentando e vamos tentar fazer uma coisa que comprovadamente ajuda, que é injúria endometrial. Então vamos lá. Aí eu fui em abril, um ciclo antes. Ela me pediu para fazer um ciclo antes. Eu fiz a injúria e aí começou o meu ciclo. Ela fez carinhas no meu braço e falou assim: Lia, foram 13. E aí eu virei e falei: 13 é meu número da sorte. Eu só lembro falando isso. Foram os 13 que foram aspirados, tinham 9 maduros. E dos 9, eu consegui 6 embriões. Na verdade, os 4 melhores, né, dos 7, os 4 melhores, a gente transferiu 3, congelamos um quarto e os outros 3 estavam atrasadinhos. Então, ela resolveu esperar para ver se eles chegavam a blastocisto. E eles chegaram, 2 deles chegaram no 6º dia. Foi uma gravidez muito complicada. Acho que 9 semanas eu comecei a ter sangramento. E não era sangramento pouquinho, não. Sangrava, mas sangrava muito. Eu fui parar em fazer ultra em pronto-socorro. E todas as vezes que fazia ultra, e eu sangrando, ela tava lá bonitona, coraçãozinho batendo lindo. E não tinha hematoma subcoriônico, não tinha descolamento, não tinha nada. Nada indicava de onde estava vindo tanto sangue. Eu só levantava da cama para tomar banho e ir ao banheiro. Aí foi uma gravidez normal. Tanto que eu tive ela com 40 semanas, ela nasceu com quase 4 quilos. Então, desse primeiro grupo, dos 3 que eu transferi, né, veio a minha filha mais velha, que tá com 4 aninhos, né? E aí, aquela alegria, né? Você esquece tudo, esquece do que passou, você só quer saber do bebê. Falou que na FIV é normal. Às vezes é o teu corpo não entendendo, aqueles embriões que não deram certo, ele tentando expulsar, que não tem uma explicação muito certa de onde vem, mas que o que aconteceu comigo costumava, sim, acontecer com algumas pacientes dele que fizeram FIV. Eu tinha 37 para 38 anos, né? Ela nasceu, eu já tinha 38. Então, assim, foi delicado. Levei a gravidez numa normalidade, né? E aí, depois que ela nasceu, eu só pensava no segundo. Eu só pensava que eu tinha mais 3 embriões congelados e que eu não queria esperar muito, porque eu sabia que a minha reserva estava caindo, né? E que se eu precisasse tentar de novo, o que eu ia fazer? E aí, quando a minha mais velha tinha 10 meses, que falou, ó, tá bom, vamos lá, pode tentar de novo. Aí eu fui atrás daqueles 2 blastocistos que estavam lá, né? Aí eu falei, vou transferir os 2. Eu transferi, acho que foi um dia antes da data, eu sou muito ansiosa. Eu prefiro sofrer por algo que eu sei do que algo pelo que eu não sei. E eu fiz o resultado e, cara, saiu aquele positivo forte. E aí fui fazer o beta e o beta alto. Aí fui fazer a ultra. Indicou que realmente o segundo tentou nidar, tinha uma manchinha lá no meu útero, mas não evoluiu. E o outro, bonitão, firme, forte, lindo. E a gente descobriu isso na antevéspera do Natal. Foi dia 23 de dezembro. Então, no Natal foi aquela surpresa pra família. A gente fez videozinho, aquele monte de coisa, né? Quando foi no dia 1º de janeiro, eu comecei a sentir dores excruciantes aqui no alto do abdômen. Nessa noite, no dia 2 de janeiro, eu não dormi de dor. Eu só gemia de dor. A ultra viu que o bebê tava ótimo, mas que eu tava com algum problema na minha vesícula. E aí eu questionei, eu falei, como assim? Eu não tenho problema de vesícula. E aí falou, olha, não, e a gente vai ter que operar. Eu falei, não, eu não posso operar, eu tô grávida. Não, sou obstetra, já deu ok, a gente precisa operar. Tiraram a minha vesícula, mandaram a minha vesícula pra biópsia e marquei uma ultra. E esse outro médico, apesar de não conseguir ouvir o coração, ele pegou os batimentos cardíacos do bebê. Então aquilo me deixou tão tranquila. Eu falei, ai, que bom, tá. Quando eu fui na minha consulta pré-natal mesmo, aí eu vi a estrelinha, aquela luz linda, eu chorei, fiquei tão emocionada. Tava lá, o bebezinho tinha resistido à cirurgia, à anestesia, tudo, e eu feliz da vida. E aí eu comecei a ter um sangramento muito forte. E já bate aquele desespero, eu corri pro hospital. Eu tava com umas 9 semanas. Só que como tinha acontecido com a mais velha e ficou tudo bem, então você tem aquela coisa de que, vai ficar tudo bem também, né? Não vai ter nenhum problema. Então, quando ele falou, não, eu vou
já vou te ver. Eu me enchi de esperança, falei, tá, tô indo. Aí a médica fazendo, olhando, mediu o embrião, tudo bonitinho, e lá. Aí ela vira pra mim e fala assim, ai, olha, pode ficar tranquila, tá aqui, tá do tamanho certo, tá batendo com a sua última menstruação, com a data da FIV, tá tudo certo, mas olha, eu não achei o coraçãozinho não, tá? Mas é normal nesse tamanho a gente não localizar. Aí eu falei, não, peraí. Não é normal. Porque ontem mesmo eu passei por uma ultra do meu pré-natal e tava lá, eu vi. Ela, você tem certeza? Eu falei, absoluta. E aí ela voltou. E foi pra um lado, pra um outro, dá aquele, de repente, aquele ponto que ela falou, provavelmente falou assim, olha, não vejo mais o batimento. E talvez esse tenha sido um dos dias mais tristes da minha vida. Desculpa. Imagina. Acho que o pior. Desculpa. Eu sou tão feliz hoje. Tão feliz. Eu não posso nem questionar por ter passado por isso, tá? Mas foi um momento muito, muito triste. E assim, até hoje, eu não esqueço. E meu marido, ele não chora. Essa foi a 4ª vez que eu vi ele chorar. E aí ele tava com ela no colo. E ela é uma criança muito alegre. Até hoje ela é, sabe? Ela é muito sorridente. E ela tava com uma carinha triste, como se ela soubesse, sabe? E na hora que ele viu, assim, no dia anterior, ainda tinha aquele formatinho inicial, sabe? De neném. E no dia seguinte já não tinha. Impressionante. Parecia uma massinha, sabe? Não tinha mais aquela forminha. Doutor, o que é melhor? É melhor eu já interromper? Ou é melhor eu esperar? Porque eu quero ter outros filhos. E aí ele virou pra mim e falou assim, Li, é melhor você interromper, porque assim, não tem realmente mais jeito. E aí eu confesso que depois dessa, eu levei 9 meses pra conseguir me reerguer, sabe? E tentar de novo. E aí, quando eu transferi o último embriãozinho lá daquele grupo, e foi negativo. Não deu certo. E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos começar de novo. Então você ficou, depois dessa perda, você esperou 9 meses e transferiu aquele outro que era D3, né? Isso, exato. Deu negativo. Deu negativo. Então, depois dessa última tentativa que não deu certo, falei, beleza, vamos começar de novo. MH, né? Quando veio 0,02. Aí você começou a induzir, tomar medicação. Comecei a induzir. Que nessa época ele começou a falar, ele virou pra mim e falou assim, o que você pensa de ovorrecepção? Eu olhei pra ele e falei, isso está fora de cogitação. Mas assim, cortei, nem deixei falar. Eu falei isso, né? Prefiro adotar. Porque a adoção sempre foi uma coisa que teve nos nossos planos. A gente pretendia ter 2 filhos biológicos e um adotivo. Na minha família tem muita adoção. Então, era algo que realmente a gente pretendia fazer. E aí eu tive 3 óvulos maduros. E desses 3, um atrasou e eu transferi 2. Uhum. E aí, negativo. Aí, quando veio esse negativo, eu falei, isso é Deus. Deus era falando. Um super drama já ou você já estava até acostumada? Como é que era esse negativo? Como é que foi? Não, super. A psicóloga me ligou. Eu lembro que a psicóloga me ligou. Falando assim, da clínica, né? Oi, aqui é a doutora Beatriz. Eu fiquei sabendo do resultado, como é que você tá? Eu falei, doutora, estou ótima. Estou ótima, eu acho que Deus está me mostrando que eu tenho que adotar, então é isso que eu vou fazer agora, doutora. Então, muito obrigada. Mas você não quer conversar? Não, doutora, eu tô super bem. Fui pro fórum fazer inscrição, curso de adotante. Falei, nossa, era a última vaga pro curso de maio. Eu falei, tá vendo? Deus mostrando o caminho. A última vaga tinha que ser minha. Só que na hora que foram me dar a data era justamente... Eram 2 sábados o curso. E o primeiro sábado era no dia da festinha de Dia das Mães da minha filha. Tinha 2 anos e estava ensaiando e ela cantava música em casa. Eu falei, eu não posso fazer isso com ela. Sabe? Não tem como eu fazer isso com ela. Que maldade. Aí eu falei, não, então faz o seguinte, quando é que é o próximo? Ela falou novembro. Eu falei, então põe o meu nome de novembro. Abre aí a lista de novembro com o meu nome. Ela falou, tudo bem. Um diretor novo na empresa que eu trabalho, né?
E aí ele, a esposa, que estava grávida, e o filho, o filho mais velho, ele já tinha me contado que ela tinha feito fertilização. Até porque, assim, eu sempre tratei disso de uma forma muito aberta no trabalho. Todo mundo sabia que eu estava fazendo tratamento, até porque, assim, tinha que ficar me ausentando e tal. Então, assim, nunca escondi, né? E aí ele tinha comentado que ela estava grávida e ele tinha feito fertilização no Rio, antes deles virem pra aqui. E aí, eu conversando com ela de repente virou pra mim e falou assim, por que você não vai pra ovicepção? Eu falei, imagina, meu marido não vai aceitar. Não sei se eu tô preparada também. Eu acho que eu prefiro adotar. Acho que não sei. Acho que não. Ela olhou assim pra mim, pegou minha mão, botou na barriga. Ela tava grávida de 7 meses. Ela botou minha mão na barriga dele assim, tá vendo esse filho aqui? Tá vendo esse neném aqui? Foi ovorecepção. E assim, ela era mais nova que eu. Acho que na época ela tinha uns 38 anos. Eu tava com 40. Olha só. Olha e pensa. A placenta de quem? O sangue de quem que tá alimentando? Quando nascer, qual o peitinho que vai amamentar? Filha, é seu filho, não é filho de ninguém, não. Sabe? Não é. Aquilo me plantou uma semente. Sabe? É como se tivesse não só aberto a minha mente, mas o meu coração. Essa clínica também lançou um pacote que na época era conhecido como múltiplos tratamentos. Esse pacote, esse plano daria direito a você tentar X, eram 12 induções, ou usar 48 óvulos doados. E você poderia migrar de um para outro. Eu falei, gente, mas é o que eu preciso, né? Porque eu posso fazer uma tentativa, 2, assim, com os meus, e der certo, eu vou. O que importa é eu estar aberta. E aí eu resolvi conversar com meu marido. O que você acha da gente fazer FIV com os óvulos doados? Aí ele, se para você tiver ok por mim, tudo bem. Aí eu olhei pra cara dele, sabe, tipo assim, eu esperava qualquer resposta, menos essa. Aí eu olhei e falei, sério? Aí ele falou, sério. Aí eu vou mandar uma mensagem agora pro Dr. Wellington. Aí ele, pode mandar. Ele falou assim, Liana, por incrível que pareça, apesar desse seu MH quase zerado, você ainda consegue alguns óvulos. Então, por que você não tenta? Já que esse plano te dá essa flexibilidade. Eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar 2 vezes. Se a segunda for melhor que a primeira, eu tento a terceira. Se não, eu passo para ovorecepção. Aí ele, combinado. 33 mil. Pacotão. 33. Eu fiz duplo estímulo, né? E eu consegui em cada vez um óvulo maduro. Os óvulos fecundaram e pararam os 2 com 12 células. A gente resolveu esperar chegar até a blasto para não transferir à toa e não causar toda uma ansiedade. E aí, quando terminou a segunda, ele veio falar comigo. Falou assim, Liana, você não quer dar um tempinho? Então, dá 1 mês, 2 meses, a gente trabalha na qualidade dos seus óvulos e faz mais uma tentativa. Afinal de contas, você ainda tem 10. Aí eu virei pra ele e falei, sinceramente, doutor, cansei. Eu já abri meu coração para ovorecepção. Eu quero ser mãe, sabe? Não importa mais como. Eu já ia aceitar a adoção mesmo. Eu só quero ser mãe. Eu quero ser receptor. Ele falou, tem certeza? Você ainda tem muitas tentativas. Aí eu falei, tem. Quero. É isso que eu quero. Aí na mesma hora eu fui falar com a enfermeira que era responsável pelo setor para fazer a minha ficha. Eu fiz a minha ficha, fiz a ficha do meu marido. Falei, amor, você alguma vez esperava ter um filho com outra mulher? Aí ele olhou assim pra mim, sabe, dirigindo, aquelas olhadinhas que você dá assim pro lado? Ele olhou assim, que filho com outra mulher? Amor, o teu filho com você, é só uma célula. Nossa, quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, mas era de alegria. Era de alegria, porque eu falei assim, cara, eu tomei a decisão certa. Entendeu? É isso mesmo, é nosso filho. Quando a gente tava chegando no WhatsApp, Liana, segue uma ficha de uma doadora. Eu falei, oi? Como assim? Já? Foi muito rápido. Aí eu, ai meu Deus, meu coração disparou. Aí eu olhei, amei a ficha. A sanguíneo, a altura, cor do cabelo, tipo do cabelo, cor dos olhos. Aí hoje em dia também tem formato do rosto, formato do corpo, cor da pele, escolaridade, religião. Aí depois vem a parte de antecedentes psicológicos, antecedentes médicos
Então tem, por exemplo, fuma, bebe, usa drogas, já fez alguma cirurgia, do que foi, tem alergia, pratica esporte, tem algum hobby, assim, tem essas coisas assim. E aí, o que é mais interessante é que depois tem dos pais. Então tem as características físicas dos pais e também a característica psicológica e médica dos pais. Então, assim, você Os pais tem... dela. Os pais dela. Oi! Fala, mãe. Oiê! Aqui na cama da minha mãe e do meu pai. Uma delícia essa cama, né? Na época também era assim, eles perguntavam quantos óvulos você queria. Você podia escolher de 6 a 10. Perguntaram quantos óvulos você quer? Eu falei, eu quero logo 10. No dia seguinte falaram assim, Liana, só pra te dizer que os 10 embriões fertilizaram. Eu falei, nossa senhora, que agora eu vou ter um banco de embriões para chamar de meu. E aí, esses 4 embriõezinhos ficaram lá bonitinhos, né? Congelamos os 2 3AA e os outros 2 a gente congelou separado, né? E ele falou, ei, Eliana, vamos transferir 1 ou 2? Eu falei, doutor, vamos logo 2, né? Quantos anos você tava? 40, quase 41. Quase 41. Eu falei, doutor, vamos botar logo os 2. Né? Do jeito que eu sou sortuda, oi! Falei, do jeito que eu sou sortuda, entendeu? Vai vir um só. Então, vamos botar logo 2, vamos potencializar. Fui, fiz a minha transferência, correu tudo bem. 7 ou 8 dias. Eu não aguentei esperar, nunca aguento esperar até o final. Aí eu peguei, quando eu vi assim, grávida de 2 a 3 semanas, eu falei, Senhor. Daí eu bati uma foto e mandei pro pessoal da clínica. Falou assim, Liana, você tá grávida até demais, hein? Eu acho que vem 2. E eu comecei a acompanhar pelo beta, e o beta dobrando. Aí fui fazer a ultra, né? Dois? Você já vai que a promoção não sai barata, viu? Ixi, também gasta. É de mãozinha. São 2 irmãozinhos. São 2 de uma vez. São 2, né? Aí, assim, foi uma gravidez tranquila. Foi tudo bem. Nem parecia a gravidez da primeira filha, que deu aquele monte de intercorrência. E ele falou, olha, eventualmente a gente vai ter que fazer o parto hoje. Sabia que ia ser era um parto de alto risco, querendo ou não, eu tava com 33 semanas de gravidez. Enfim, deu tudo certo. Eles ficaram lá o tempo de UTI. A menina nasceu com os pulmões ok, mas com peso muito baixo. Ela foi considerada prematura extremo por 30 gramas. E já o menino nasceu com quase 2 quilos, mas com um pedacinho do pulmão imaturo. Então ele não precisou ser entubado, mas ele ficou com aquele CPAP, né? Aquele tipo um capacete. Depois eles pegaram pneumonia, os 2, com um dia de diferença. O que fez eles ficarem... Quanto tempo na UTI direto depois que nasceu? 17 dias por causa da pneumonia. Eu sempre falei abertamente da recepção aos meus amigos do trabalho, sabem? Os meus 2 remanescentes já foram doados. Não sei se já foram para outra família, mas eu optei por doar. Uma das coisas que me fez doar foi o seguinte: você agora sabe a minha história, você viu, eu só consegui ser mãe por meio de FIV, tive perda gestacional nesse meio tempo, tive que me reconstruir muitas vezes. E tem casais que só conseguem ser pais por meio da embriorrecepção. Então eu falei, gente, depois de tudo que eu passei, se eu puder ajudar uma pessoa
entendeu? Eu vou ajudar. E aí a gente doou. Deus, de alguma forma, tinha que me mandar esses 2 anjinhos, né? Mas essa moça aqui resolveu esperar muito tempo para ser mãe e aí a natureza não colaborou. Eu vejo esse óvulo doado um meio de transporte só. Foi um meio de transporte que Deus, né, na sua imensa sabedoria, permitiu para que os homens desenvolvessem a técnica para ele colocar em cada um desses ovulinhos esses 2 anjinhos, para esses 2 anjinhos virem para o meu ventre. Se não fosse a minha vontade, esse encontro não ia acontecer. Entendeu? Então, assim, e é essa vontade que a gente tem de ser mãe. É esse amor, né? Seja com o marido, seja com um doador de esperma, seja com um óvulo doado, é esse amor que nós temos dentro de nós. Esse amor tão grande, que é tão grande que ele dá pessoinhas, ele vira gente. Qual foi o total de FIVs que você fez? A primeira FIV eu transferi a fresco, a segunda eu transferi a fresco, depois eu tive mais 2 transferências de embrião congelado. Aí eu fiz mais uma FIV com óvulo a fresco e a TEC dos gêmeos. 6. 6, né? E você somou valores? Passou dos 80 mil. E assim, no final das contas, assim, é uma história com um final feliz. Né? A gente passa por tanta coisa, no final de contas tem um final feliz. É assim, foi o que eu falei, é amor se multiplicando.